Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. Nessa noite nós vamos fazer uma reflexão e o tema dessa reflexão é Haja Paz na Igreja. Eu escolhi esse tema tendo como referência um hino do Inário para o culto cristão, o de número 333. E o título do hino é Haja Paz na Terra. No entanto, eu fiz a substituição do título, né? De acordo com a própria sugestão aqui do Inário, que diz que a gente pode substituir Haja Paz na Terra por Haja Paz na Igreja. Então, eu creio que assim a gente traz a nossa reflexão mais aqui para o nosso contexto, né? Então, nós podemos cantar o hino 333. Vamos cantar Haja Paz na Igreja, ok? A calma, a tranquilidade e a harmonia são estados que todas as pessoas desejam na convivência em todos os lugares do mundo. E na igreja nós não somos diferentes. Nós convivemos com uma diversidade de pessoas, né? Seja da membresia ou amigos que frequentam a igreja. Então, essa convivência cristã acontece aqui conosco nos nossos ministérios, né? Nas nossas diversas atividades. E são nesses momentos que nós temos a oportunidade de fortalecer a nossa fé e aplicar os princípios aprendidos do Evangelho de Jesus Cristo, de amor ao nosso próximo. Então, é inegável os benefícios da convivência cristã, na qual nós somos encorajados, nós recebemos apoio nos momentos de dificuldade, nós crescemos na fé e no conhecimento de Deus. Mas também é inegável os desafios que nós enfrentamos. São desafios que se apresentam nos desentendimentos, nas divergências de opinião, nos conflitos pessoais,
e nós precisamos enfrentar esses desafios. No entanto, nós precisamos enfrentá-los sem prejudicarmos esse estado de calma e tranquilidade, né, que nós desejamos. Então, a nossa tese é a seguinte: a convivência pacífica na igreja local é uma expectativa que nós temos, porém nem sempre é a realidade que vivemos. Esse descompasso entre o que a gente espera e o que a gente vive é uma das causas de afastamento de pessoas da convivência na igreja. Nós podemos nos ajustar melhor à realidade, né, dessa convivência e ajudar os outros quando nós assumimos a nossa responsabilidade na promoção da pacificação. Então, assim, eu estou falando em convivência pacífica na igreja. Convivência, eu estou entendendo que é ter contato frequente ou viver com alguém. Pacífica, eu estou entendendo como uma qualidade da convivência que é favorável à paz e à ordem, na qual as pessoas alcançam bem-estar pela reconciliação com Deus, consigo mesmas e com o próximo. Igreja local, estou entendendo que somos nós, Igreja Moriá, especificamente. Então, nosso primeiro argumento, né, que a convivência pacífica na igreja local é uma expectativa baseada no fato de que nós somos família de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, como eu disse, eu usei o inário como referência para essa reflexão. Então, a segunda frase do hino diz assim: em Cristo todos somos filhos do mesmo Deus. E um versículo que eu escolhi para sustentar essa frase, Gálatas 3:26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos uma família, a igreja é uma família, né? E a igreja é fundamentada em Jesus. Jesus é o alicerce, já está posto, e ninguém pode colocar outro, né? De acordo com 1 Coríntios 3:11. E é sobre esse alicerce, Jesus Cristo, que nós fundamentamos a nossa fé, e nos ensinos de Jesus, nós fundamentamos as nossas condutas de convivência em família. Em Jesus Cristo, nós fomos abençoados com incontáveis bênçãos, né? Toda a nossa reconciliação com Deus, tudo que envolve isso, nós conquistamos por meio de Jesus Cristo. Então, por Jesus Cristo, nós adquirimos o direito de sermos filhos de Deus. Então, nós somos da família de Deus. Nós entramos para a família por meio de Jesus. Essa família é uma família de muitos filhos e ela cresce continuamente. Nas epístolas, ela é comparada a um corpo onde cada membro, cada pessoa, né, cada um desses filhos está ligado a todos os outros e Cristo é a cabeça que governa o corpo. Esse organismo é vivo e deve funcionar, né, de forma ajustada. Então, cada parte realizando a sua função em prol do desenvolvimento e crescimento do próprio organismo. Em Cristo, nós entramos para a família, né, como eu disse, são incontáveis as bênçãos, e também nós recebemos de Deus, Deus nos concedeu o mesmo Espírito de Jesus Cristo. Então, nós temos intimidade com Deus, nós podemos ter intimidade com Deus porque nós temos o mesmo Espírito de Cristo e por meio do qual nós podemos clamar a Deus como nosso Abba, o nosso Paizinho. Nessa nova família, então, que é uma família espiritual, na qual nós fomos adotados, né? Nós adquirimos o direito de entrar, nós precisamos ou devemos adotar novas condutas de convivência e novas formas de pensar diferentes da nossa família
natural, né? Essa ação de transformação, que é interior, né, ela é operada pelo Espírito Santo de Deus. Ela atua sobre as nossas inclinações naturais, que são para os nossos próprios desejos e pensamentos, né? Então, nossa natureza natural, né, nossa inclinação natural, ela nos leva para os nossos próprios desejos. Mas o Espírito Santo de Deus atua em nós para nos direcionar e para nos assemelharmos mais a sermos como Cristo. Então, se o nosso viver é mais parecido com o que Cristo nos ensina, menos parecidos com o mundo nós seremos. Todos nós somos aqui dessa família, né? Então nós estamos nesse processo de transformação de mente e comportamento. Somos parte desse organismo vivo de pessoas diferentes umas das outras, mas em Jesus Cristo nós fomos unidos em uma família e gradualmente devemos ter cada vez mais características dessa família e colaborar para o desenvolvimento saudável do organismo. Então, irmãos, vamos ficar atentos. As nossas condutas são observadas, analisadas e questionadas por pessoas aqui de dentro e pessoas de fora que nos conhecem. E essas pessoas, elas usam esse critério precioso, que é o direito, esse critério desse direito precioso que Jesus nos concedeu, de sermos filhos de Deus. Então, será que apresentamos características dessa filiação? Características de filhos de Deus? As expectativas com relação a nós, como igreja, elas são altas, né? As pessoas esperam muito de nós. Mas, apesar de serem altas, elas são alcançáveis, porque em Cristo nós podemos, né? Somos capacitados. O segundo argumento é que a convivência pacífica na igreja deve ser buscada constantemente, porque ela contribui para a unidade do corpo. A frase do hino é a terceira frase e diz assim: juntos, pois, caminhemos na paz que vem dos céus. E o versículo escolhido é: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, juntos, nós devemos caminhar. Juntos é a mesma coisa que ligados, reunidos, unidos. O corpo, a igreja, com muitos membros, devemos caminhar ligados, unidos, reunidos. Na atualidade, temos uma tendência no meio cristão, chamada de desigrejados. Creio que já todos devem ter ouvido falar, né? Pessoas que não abandonaram a fé, mas querem o mínimo ou nenhuma relação com a instituição igreja. Eu li que em 2010 uma pesquisa apontava os desigrejados como o terceiro maior grupo de religiosos do Brasil. Eu creio que atualmente esse número continue assim grande, né? Inicialmente, eles abraçaram a concepção de igreja orgânica. Então, a prática de um cristianismo informal, reuniões em qualquer lugar, sem programas, estruturas, sem liderança treinada. A ênfase forte nos relacionamentos. Mas depois, aí, deram um passo além, evoluíram, né? E uma parte passou a defender que para ser cristão, nem precisa igreja e nem precisa de relacionamento. Então, esses são defensores de um cristianismo solo. Entre os argumentos ou críticas que esses desigrejados apontam para esse rompimento com a igreja, eles usam o argumento de que
nas igrejas há um discurso hipócrita e demagogo. Ou seja, uma expectativa criada por discursos dentro da igreja que não se sustentam ou não acontecem na vida prática. A igreja é um organismo vivo em construção, caminhando por toda a extensão da terra, testemunhando do amor e da graça de Deus e agregando novos membros a ele, como eu já disse, né? E fica claro no Novo Testamento que a igreja é relacionamento e é ajuntamento. Eu pessoalmente, eu não acredito que possa haver esse cristianismo solo, né? Um membro desconectado, vivendo, assim, avulso, né? Como bem entende. Em Efésios capítulo 4, nós lemos que Deus nos chamou para vivermos como Ele planejou. Então, ou seja, Deus planejou um só corpo, cuja cabeça é Cristo. E Ele quer que todo o nosso esforço seja concentrado em conservar a unidade desse corpo pelo vínculo da paz. Deus é único, Senhor de todos e age por meio de todos e quer que juntos trabalhemos para a construção do corpo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Deus e cheguemos à maturidade. Então, todos nós devemos cooperar, né, uns com os outros para que todos alcancem a maturidade e atingindo a medida da plenitude de Cristo. Deus criou a igreja com o propósito de ser família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. O apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então, a nossa unidade, irmãos, é um poderoso testemunho do amor e da graça de Deus para o mundo. Quando nós crentes vivemos em unidade, nós demonstramos o poder transformador do Evangelho e a realidade do reino de Deus. O terceiro argumento a convivência pacífica na igreja local acontece como resultado do nosso compromisso individual em promovê-la. As frases do hino são as frases 4, 5 e 6. Dizem assim: a começar em mim, prometo a meu Senhor, que a cada passo que eu der, e seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Os versículos que nos dão sustentação. Esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. E Romanos 12, 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Embora a unidade do corpo de Cristo seja um conceito que enfatiza a união, a nossa união, isso não significa que todos devemos ser iguais ou pensarmos da mesma forma, mas devemos funcionar harmonicamente, em combinação e em coerência. O estado de pacificação é um estado de bem-estar completo, que envolve harmonia entre os crentes, harmonia com Deus e harmonia conosco mesmo. A nossa harmonia com Deus, Ele mesmo promoveu. Então, através de Jesus Cristo, Ele nos reconciliou e nós nos reconhecemos pecadores e dependentes do seu amor. Então, Deus mesmo abriu e pavimentou um caminho que nos entregou prontinho para nós trilharmos, né? Ao contrário, a pacificação entre nós, crentes, é uma estrada que nós precisamos construir. Ela tem início em cada um de nós, no sentido de que provém de uma boa administração das nossas emoções e dos nossos conflitos individuais. E também no sentido de que ela procede de uma vida de submissão a Deus. Tiago, no capítulo 4 da sua carta,
ele nos faz uma revelação não muito confortável. Diz assim: sabem de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De dentro de vocês. Vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. Notem, há uma guerra dentro de nós. Essa guerra, aí Tiago continua dizendo, vocês cobiçam, matam, nós não temos arma, não matamos fisicamente, mas nós cancelamos com palavras e atitudes. Então, vocês cobiçam, matam, invejam, fazem tudo isso, não obtêm resultado e mesmo assim vivem a fazer guerras. Então, esses sentimentos, inveja, cobiça, o desejo de cancelar o outro, são muito comuns, né, na nossa vivência. Muitas pessoas buscam projeção a qualquer custo e, por outro lado, outros sofrem por se compararem, né? Tem inveja, se compara e se inferiorizam, o que para essas pessoas torna a vida em comunidade um peso, né? Tiago ainda prossegue, dizendo que muitas vezes as nossas orações, elas não são respondidas quando nós alimentamos esses sentimentos. E quando alimentamos esses sentimentos, muitas vezes nós nem oramos. Ou quando nós oramos, nós pedimos mal em desacordo com a vontade do Pai. Então, como cristãos, devemos admitir que nós somos potenciais geradores de conflitos na igreja e que temos conflitos pessoais internos. Devemos purificar os nossos corações da cobiça, da inveja, que são sentimentos que atraem confusão e toda espécie de maldade. Devemos nos submeter a Deus, de quem vem a sabedoria, que é pura, pacífica, de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago nos convida a refletir sobre as nossas próprias paixões e buscar a paz interior, que só pode ser encontrada em Deus, e assim nós podemos contribuir para a pacificação onde nós estivermos convivendo. Tiago nos lembra ainda que a verdadeira sabedoria vem de cima e que devemos nos humilhar diante de Deus para que Ele nos exalte. E, finalmente, sem o nosso comprometimento individual sem o nosso comprometimento individual e constante com a pacificação, será mais difícil ela acontecer. Salmo 34:14 nos diz: quem amar a vida e viver dias felizes, não pague o mal com o bem, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E Romanos 12:18 nos diz: se possível, quanto depender de vocês, tende paz com todos os homens. A nossa conclusão: nós podemos conviver pacificamente como cristãos porque é assim que Deus planejou para nós. E assim nós contribuímos para manter a unidade que nos foi dada pelo Espírito Santo do seu Filho. Conviver pacificamente na igreja é um compromisso que assumimos e contamos com a ajuda de Deus para isso. E para nós refletirmos, que mudanças vocês, nós, cada um de nós, precisamos fazer para viver em harmonia com Deus, conosco mesmo e com os outros. Obrigada, que Deus nos abençoe.